cantar isso nessa noite, que não existe nada melhor. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada. Nada melhor. Sair dessa presença maravilhosa. Não tenha pressa e não se envolver com aquilo que Deus tem para você e para mim nessa noite. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos e comece a declarar que não existe nada, não existe nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor. Obrigado, Pai, porque não existe nada melhor do que a Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bem presente, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o único digno de receber toda a honra e toda a glória, o motivo da nossa existência. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não existe nada maior que o Senhor. Não existe nada maior do que o Teu sacrifício naquela cruz, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor, Senhor, que nós somos gratos, Senhor, dia após dia, Senhor. Nós entregamos nossas vidas, Senhor, dia após dia, Senhor. Usa-nos, Pai, conforme o Senhor quer, Pai. Pai, nós estamos aqui com corações disponíveis, Senhor, para receber da Tua palavra, Senhor, mas também para dar, Senhor, o nosso coração todos os dias ao Senhor em gratidão, em reconhecimento, Pai, que o Senhor é um bom Pai, um Deus que não falha, que nunca falhou, um Deus que não muda, um Deus que não mudará, um Deus sempre presente, um Deus que está conosco dia após dia. Dia bom, dia ruim, o Senhor está conosco, nos livrando de todo mal, nos trazendo vitória, Senhor, em todas as circunstâncias, Pai. Obrigado, porque quão maravilhosa, Senhor. Quão maravilhosa é a Tua presença, Senhor. Quão gloriosa, Senhor, é a Tua presença, Senhor. Não existe lugar melhor, Senhor, para nós estarmos, Senhor, que não seja a Tua presença, Senhor. Um local onde nós somos tratados, Senhor. Onde o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, e da Tua unção, Senhor, despedaça todo jugo, toda impureza, Pai. Pai, nós queremos, Senhor, sim, nos tornar cada vez mais puros, Pai. Assim como o Senhor é, Senhor. Cada vez mais, Senhor, lapidado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, para que cada vez nós sejamos como o ouro, Senhor, cada vez mais puro, Senhor, purificado pelo fogo intenso, Pai, onde nada além da pureza dEle possa permanecer. Assim nós queremos estar, Senhor, assim nós queremos nos encontrar, Senhor, disponíveis, Senhor, ao fluir da Tua unção, Senhor, e ao Teu mover. Muito obrigado, Senhor, porque não existe nada maior e nada melhor do que a Tua presença. E nós te damos graças por isso, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você está aqui nessa noite, amado? Você está feliz nessa noite? Você tem coisas boas para contar da parte do Senhor? Então você pode se sentar. O Ministério de Música pode
Pode permanecer aqui, se puder. Desculpa estar a fazer isso com vocês. Mas existem coisas que o Senhor quer tratar conosco e a gente precisa de um ambiente muito propício para isso. E eu queria que você estivesse com o seu coração muito disponível para receber da parte do Senhor, assim como eu já recebi. Assim como eu tenho recebido e assim como nós vamos ver nessa noite, nós vamos tratar nessa noite. Amém? E nós estamos a falar a respeito dos milagres de Jesus. Nós já tivemos 3 ministrações a respeito desse tema. Depois você volta lá e assiste. Acho que a primeira foi com Drica, depois o pastor Joelis, por último o pastor Murilo. E hoje sou eu. E foi. Obrigado, pastor Murilo. E amado, Deus falou algo forte ao meu coração a respeito dos milagres de Jesus. E eu queria que você estivesse com o seu coração aberto e disponível. Porque hoje nós vamos falar dos milagres de Jesus. Mas o porquê que ele fez os milagres. Nós já vimos vários milagres aqui. A multiplicação dos pães, curas, vários temas já foram abordados. Mas amado, por que Jesus fazia os milagres? E essa pergunta que eu trago para você nessa noite. E uma das coisas que o pastor Murilo falou durante a ministração dele me impactou muito, que nós somos mensageiros dos milagres de Cristo nessa terra. Sabe, amado, o milagre nas nossas vidas, o milagre de Cristo não terminava no milagre. Jesus não curava por curar, simplesmente pela cura. Mas existia e ainda existe um propósito muito maior do que os sinais, as maravilhas e prodígios dados por Deus e feitos por Jesus. E eu queria que você abrisse lá comigo em João 20, 30. João 20, 30. João 20, 30 diz o seguinte, 30, 31. Jesus, pois, operou, aqui é João a falar, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Ou seja, João está a falar que Jesus operou muitos outros milagres, muitas coisas mais Jesus fez, que não estão escritos. Este, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Ou seja, nós vemos aqui 2 motivos pelo qual Jesus fazia milagres. O primeiro era para revelar a identidade dele aqui na terra. Jesus estava a se mostrar para a humanidade através dos milagres que ele operava. E em segundo lugar, para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus operava em milagres, sinais, maravilhas, para que o alvo final foi para que nós pudéssemos encontrar vida. Muito mais coisas Jesus fez, mas todas as coisas que fez foi para que o nome dele, para que ele fosse revelado a nós. E para que hoje nós pudéssemos ter vida, uma verdadeira vida em Cristo Jesus. E eu sei que nós fomos chamados para fazer obras muito maiores, milagres muito maiores, mas amado, o objetivo dos milagres ainda continua sendo o mesmo: apontar a Cristo Jesus e trazer vida às pessoas, trazer vida para a nossa vida, trazer libertação para as nossas próprias vidas. E sabe, o Jardiel estava a falar aqui, eu peguei o embalo do gancho dele,
E eu lembrei de algumas coisas que Deus fez no tempo que estamos cá. E Deus me fez lembrar que a primeira bênção que eu contei aqui, em uma das minhas ministrações, foi a respeito da segurança social, que eu tinha conseguido a segurança social. E amado, eu me lembro como hoje, como aquilo foi algo maravilhoso da parte do Senhor. E todas as outras coisas que Deus fez, de todos os milagres que Ele fez nas nossas vidas e continua a fazer. Eu sei que não é só benefício meu. Eu sei que é para glorificar o nome dEle. Porque onde eu vou eu digo que várias coisas aconteceram na minha vida e foi pela parte de Deus. Para que Ele seja glorificado. E amado, para que vidas sejam salvas. Sabe, há umas semanas atrás eu contei o testemunho do meu filho para um colega de trabalho. Eu nunca mais tinha contado esse testemunho. E contei a ele. E ele se encheu de lágrimas. Mas amado, o milagre não é só para a gente se emocionar. O milagre não é só para a gente ver e dizer, meu Deus, como Deus faz coisas. Eu contei um milagre para ele. Eu disse assim, sabe o que é isso? É a sua sede por viver coisas assim. Eu ainda fui mais. Esse é meu dia a dia. Isso aqui é meu dia a dia. E amado, eu preguei a palavra para ele e ele aceitou a Jesus. Milagre serve para essas coisas, amado. E eu e você temos a missão dada por Cristo Jesus de fazer coisas maiores do que Ele fez. E não é só curar, é trazer vida às pessoas. É trazer salvação para cada vida que passar pelas nossas vidas. Para que cada milagre que aconteça tenha um propósito e um fim. Não nele mesmo, mas em algo muito maior do que nós. Eu digo a você, o milagre do meu filho trouxe salvação para a minha vida em várias áreas. Áreas pequenas, detalhes, mas amado, eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. Assim como eu enxerguei a vida de outra maneira quando eu consegui minha segurança social, assim como eu enxerguei a minha vida de outra maneira quando eu consegui o primeiro emprego, assim como eu enxerguei a minha vida de outra maneira quando eu fui demitido, assim quando eu enxerguei a vida de outra maneira quando Deus mandou eu sair do emprego que não estava servindo para a minha vida. Assim como por um milagre do Senhor eu assinei um contrato de trabalho no dia 19 de março de 2019, que foi quando teve o primeiro layoff aqui do Covid. Eu me lembro, amado. E você também deveria se recordar das coisas que o Senhor fez e tem feito na sua vida. Grandes são os teus feitos, grandes são as tuas maravilhas, os teus milagres. Mas a nossa vida não se resume aí. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas amado, a herança que Ele deixou vai muito além. Muito, mas muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu me lembro do tempo da universidade, quando eu fiz engenharia civil, sou formado em engenharia civil, e em algumas matérias que eu tinha, eram os mesmos professores. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 era o mesmo professor. Resistência dos materiais 1, 2, 3, 4 era o mesmo professor, e eu sempre fui muito amigo dos professores. Alguns porque trabalhavam comigo, outros eram meu chefe fora, outros tinham empresas que prestavam serviços, outros só porque sim, porque eu gostava da matéria. Mas amado, eu estava lá. Eu estava presente em todas as aulas, eu fazia questão de estar lá. Às vezes quando eles não podiam fazer as reposições de aulas, eles diziam assim, Mateus, olha, você pode repor pela gente? Posso. O que é que eu faço? Não, faz esse exercício e mostra como é que se resolve, pronto, está-se bem, pronto. Amado, chegava na hora da prova, eu nunca tive medo da prova, porque eu estava tão conectado com as pessoas que me ensinavam, que eu sabia claramente o que é que eles iam colocar lá.
Não porque eles me diziam, mas porque eu sabia que tudo que eu estudei, tudo que eles me ensinaram, não ia passar daquilo. E eu lembro claramente, quando chegava na época das provas, existiam aqueles alunos que só apareciam na hora da prova, né? E eram os literais escovas. Para quem não conhece a expressão escovas, uma expressão portuguesa, é o famoso puxa-saco. Professor, como é que o senhor tá? E tudo bem, professor? Parecendo um bando de urubu por volta, porque precisava de ponto, precisava de nota, precisava de uma aprovação. E por muitas vezes o professor ia lá e dava pontos, e passavam e sumiam. E o que eu quero dizer com isso, amado? Muitas das vezes somos nós, na nossa caminhada cristã. Nós só procuramos Deus quando nós estamos a precisar de algo, de um milagre. E nós estamos ali, Senhor, Pai, eu estou... E a gente fica de milagre em milagre. Quando Jesus não foca no milagre, Ele foca no relacionamento. Porque se nós focarmos no relacionamento com Cristo, o milagre passa a ser constante. E digo mais, o milagre vai acontecer na sua vida e na minha vida, sem a gente ao menos perceber. Porque no dia que a aprovação chegar, nós não temeremos, porque nós já estamos prontos, nós já estamos preparados, porque nós estávamos com Ele. Senhor, o que é que o Senhor precisa? Eu estou aqui na Tua presença, Pai. Não preciso de nada, porque não existe nada melhor do que a Tua presença, Pai. Eu estou aqui. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai. Pai, obrigado porque eu tenho um trabalho. Pai, obrigado porque a minha família está bem. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Pai, obrigado, Senhor, porque naquela situação o Senhor estava com o seu braço forte estendido sobre a minha vida. E aqui estou eu, Pai, só para render graças ao Teu nome, porque Tu és maravilhoso. Mas muitas vezes nós nos encontramos fazendo o contrário. Pai, eu preciso disso. E o Senhor misericordioso vai lá e dá, porque Ele é um bom Pai. E nós... Obrigado, Senhor. E vamos à espera da próxima necessidade. E esperamos o próximo milagre. Nós precisamos nós esperamos a próxima intervenção divina. Quando o próprio Jesus, nos seus milagres, ensinou que Ele nunca quis, e nunca foi o objetivo dele parar por ali. Ele sempre quis um relacionamento. Ele sempre quis algo mais do que apenas curar. Ele sempre quis algo mais além de libertar. Ele sempre quis um relacionamento. E quando nós tivermos um relacionamento sincero e íntegro com o Senhor, nós vamos viver milagres dia após dia, sem ao menos percebermos que os milagres estão acontecendo. E se percebermos e quando percebermos, o milagre vai ser tão diário e tão corriqueiro, que vai ser mais um dia das nossas vidas, dando graças e dando glória ao Senhor, rendendo graças ao nome dEle, dizendo que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, porque já faz parte do nosso dia a dia. Porque é isso que Jesus quer. Eu queria que você abrisse lá comigo em Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11 vai falar a respeito dos 10 leprosos. Jesus estava a caminho de Jerusalém, em uma região entre a Galileia e a Samaria, se eu não me engano. E vai dizer o seguinte: e acontecendo que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e Galileia. E entrando
numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantando a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Não sei se você sabe ou lembra do contexto a respeito dos leprosos. Eles eram afastados da cidade e eles precisavam gritar por onde eles passassem: impuro, 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 para que as pessoas pudessem saber que ali estavam eles. Ou seja, pessoas impuras estavam ali. Imagine a vergonha, amado, de você ser excluído da sociedade e você passar a sua vida a gritar que você é impuro. E naquele momento eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A transformação na vida deles já começou ali. Que ao invés de gritarem impuro, eles sabiam que o mestre estava a passar. E eles não gritam mais impuro. Eles gritam: mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Mas outro contexto: a pessoa só poderia ir ao sacerdote quando ela estivesse curada. Jesus não chega para aqueles leprosos e diz assim: sejam curados. Não, eles dizem: vá ao encontro do sacerdote e mostrem-se a ele. Eles ainda estavam leprosos. Eles não poderiam ir ao sacerdote, porque eles ainda não estavam curados. Mas pela fé, crendo na palavra de Jesus, na palavra que foi dada, mesmo ainda estando leprosos, eles foram ao encontro do sacerdote. E indo, eles foram curados. Esse milagre de Jesus é fantástico, porque é uma lição ampla sobre vários aspectos. E ele continua: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Um voltou. E Lucas é enfático em dizer que ele era samaritano, porque samaritano não podia andar com judeu. Mas impuro com impuro, tudo vale, né? Estava todo mundo com lepra. Mas ele entendeu, mesmo sendo um estrangeiro, mesmo não sendo judeu, ainda assim ele volta a Jesus. E ele se prostra e cai aos pés com o rosto em terra, dando graças. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante, quando esse volta e se prostra aos pés de Jesus e dá graças a ele, Jesus não diz assim: e aí? Estás curado mesmo, pá? Estás fixe? Não. A primeira coisa que Jesus pergunta é: e cadê os 9? Não eram 10? Jesus claramente estava dizendo: eu quero um relacionamento com todos. Cadê os 10? Eu tenho mais. Eu, Cristo Jesus, tenho mais. Vocês me pediram a cura, mas eu tenho mais para vocês. Cadê os 9? Porque Jesus, ele não se limita ao milagre como um fim. Jesus sempre tem algo muito maior daquilo que os nossos olhos podem ver, daquilo que é uma cura divina, daquilo que é uma transformação. Jesus, sim, ele opera nessas coisas e nós devemos operar nessas coisas, mas amado, Jesus quer um relacionamento comigo e com você. Jesus não quer que sejamos como os 9 que foram curados, amado. A graça está disponível.
A graça vai nos alcançar, vai alcançar a todos, mas amado, Jesus quer um relacionamento conosco. Porque, amado, 9, 10 conseguiram a cura, mas só um conseguiu a salvação. Porque ele voltou, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu a ele. E Jesus diz: vá, a tua fé te salvou. Eu sei que isso é uma história do milagre de Jesus, mas amado, trazendo para o nosso contexto, quantas das vezes nós nos encontramos como os 9? Quantas das vezes nós nos encontramos como um? Aquilo foi um caso específico, um momento específico, mas na nossa vida, amado, existem momentos que nós estamos a nos comportar como os 9, existem momentos como nós estamos a nos comportar como um. E Deus não nos chama para viver assim com Ele, porque esse tipo de relacionamento não é saudável. Não é saudável para a gente, porque para Deus, Deus está lá com a mão estendida para nós a todo tempo. Deus nos chama para mais perto a cada dia, a cada milagre, a cada culto, a cada encontro, a cada verbo em casa, a cada momento que nós nos reunimos. É um momento para nós rendermos graças a Cristo Jesus e saber que coisas maiores e melhores Ele tem para nós. E quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Ele está literalmente dizendo a palavra sozo, que é salvação, plenitude. Deus, Jesus Cristo, tem plenitude para as nossas vidas. Mas a plenitude só é alcançada com constância em um relacionamento com Ele. Não é: Senhor, eu preciso de Ti. Aí, vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Porque, amado, você pode estar até receber milagres, você pode estar até ver sinais, maravilhas e prodígios, mas se você não tiver um relacionamento com Cristo Jesus, essas coisas pouco valerão. Porque no fim, todos nós morreremos. No fim nós nos encontraremos com Ele. E o relacionamento com Ele é quem vai fazer total diferença no modo como nós vivemos a nossa vida aqui na terra. Com um relacionamento constante com Cristo Jesus, provando os milagres e maravilhas que Ele tem disponível para nós, e vivendo dia após dia, sendo grato ao Senhor, nos derramando aos pés de Cristo Jesus e dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom em todo tempo. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença me basta. E que a cada vez que nós experimentemos de algo com Cristo Jesus, nós possamos voltar até Ele mais fortes, mais intensos, mais intrépidos, mais afogueados no Espírito, para viver coisas maiores e melhores com Ele, e para que o nome dEle seja glorificado, e para que Ele seja reconhecido em nossas vidas como o único autor da nossa salvação. E é esse o chamado que Deus tem para nós. O Kenneth Hagin, ele fala num dos seus livros que nós, da palavra da fé, acreditamos e aprendemos a crer e receber. Mas a fé sem comunhão constante se esvazia. O alvo não é a bênção, mas o Deus da bênção. Isso está escrito naquele livro, Cristo, aquele que cura. E, amado, isso é muito forte.
Porque enquanto nós perdemos tempo correndo atrás das bênçãos, nós desperdiçamos tempo de qualidade com o Deus da bênção. Porque se nós tivermos tempo com Deus das bênçãos, o Deus da bênção, as bênçãos do Deus da bênção correrão até nós. Amém? Quanto mais nós estivermos com Deus da bênção, quanto maior for o nosso relacionamento com Ele, mais as bênçãos do Deus da bênção irão correr até nós. Isso é incrível, mano. Porque às vezes a gente quer fazer algo, tem sonhos e planos, mas é Deus quem tem algo muito maior e melhor para mim e para você. E por mais contraditório que as coisas possam parecer, se Deus disse, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus disse, se Deus falou, amado, descansa nele. Segue o fluxo do Espírito Santo. Segue o que o Espírito Santo está a dizer para você fazer. Segue o que o Espírito Santo está a te guiar a fazer. E você vai ver que você vai estar mais próximo do Deus que abençoa, do Deus que é um bom Pai. E todas as bênçãos dele que estiverem disponíveis para a sua vida vão alcançar você. Eu lembro claramente que um episódio na minha vida, eu estava a trabalhar e, amado, estava difícil. Estava bem difícil. Eu não estava conseguindo dormir direito, eu não estava comendo direito. E eu recebi uma voz clara do Senhor: pede demissão. Eu disse: Senhor, pleno janeiro, pleno de mês frio, um tempo que não existe emprego, um tempo que não existe nada, sabe? É um tempo que ninguém contrata, é o pós-Natal, o pós-Ano Novo, ninguém quer saber de contratação, eu vou sair. Saia. E eu, assim, naqueles momentos ímpares com o Senhor, né? Senhor, se é tu mesmo a falar. Senhor, se é tu mesmo a falar, vai. Colocando a prova a Deus, né? Amado, foi um amigo na época ter comigo lá. Eu olhei pra ele olhou pra mim e eu disse assim: estás a fazer o que aqui? Eu disse: Deus mandou eu vir aqui. Eu disse: tá, já sei. Olha, pode vir cá fora? Posso. Eu fui lá, sentei. E ele chegou pra mim e disse assim: olha, eu não sei o que é que Deus tem pra sua vida. Ele só disse uma palavra pra mim. E pasme, amado, ninguém sabia do contexto. Ele disse pra mim assim: saia. E eu: mas saia de quê? Né? Eu acaba ainda não sei, saia. Deus está dizendo a você: saia. Amém. E ele foi embora. Amado, não durou 3 minutos a conversa. E a partir daquele momento, daquele milagre que o Senhor operou na minha vida, eu passei a não duvidar tanto de Deus. Eu passei a literalmente não duvidar de Deus, nem tanto, nem pouco, nem muito. Porque Ele é fiel e justo para fazer cumprir a palavra dEle na minha vida. E quanto mais eu conheço da palavra dEle, mais eu preciso de intervenções externas, provando que Deus é bom, provando que Deus é maravilhoso. Porque as minhas convicções internas estarão cada vez mais fortes e fortalecidas na palavra, em quem Ele é, nas coisas que Ele faz e nas coisas que eu tenho direito dele. Pronto, eu saí. Depois, numa próxima história, eu conto o restante. Já tô que nem o pastor Márcio, né? Já contando as histórias. Mas tem gente aqui que não sabe dessa história ainda por completo. Eu vou contar num outro momento. Mas como eu e você nos encontramos hoje? Pessoas que estão atrás dos milagres de Jesus, ou pessoas que estão aos pés de Jesus, vivendo um milagre constante que Ele tem para nós?
nesse mesmo espírito eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos render graças a Ele. Porque nós não somos mais os 9. Nós somos um. Aquele um que voltou. Eu queria que você fechasse seus olhos. O louvor vai começar a cantar. Vai continuar a louvar. E eu queria que você refletisse na sua própria vida. Das vezes que você não voltou aos pés de Jesus. Das coisas que Jesus fez na sua vida. Das coisas que Jesus fez na minha vida. E que nós não voltamos aos pés de Jesus. Para dizer assim: Pai, eu estou disponível, Pai. Pai, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Pai, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor, além de ser o Deus da cura, além de ser o Deus do milagre, Tu é o Deus da minha salvação. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com corações disponíveis, Senhor, a reconhecer o Senhor em todo momento das nossas vidas. A todo momento, Pai, sabermos que o Senhor é bom em todo tempo. Sabermos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Saber que pela força do nosso braço nós não conseguiríamos, Pai, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todo momento, Senhor, nos trazendo paz, nos trazendo libertação e nos trazendo salvação. E com esse mesmo espírito, com essa mesma atmosfera, eu queria que você orasse agora nesse momento. Você rendesse suas mãos, se você reconhecesse o Senhor no seu lugar e você entrelaçasse laços com Ele. Ele está em busca de um relacionamento mais íntimo contigo, comigo. E Ele está aqui disponível. Ele está aqui disponível para você se reconciliar com Ele. Ah, pastor Mateus, mas eu já estou com Cristo. Amém, eu também estou com Cristo. Mas Ele tem algo muito maior. Ele tem um relacionamento muito mais íntimo, um relacionamento muito mais profundo para nós experimentarmos nele e com Ele. Enquanto você adora, comece a orar, comece a engrandecer, comece a louvar. Essa é uma noite de entrega, uma noite de renúncia, uma noite de consagração ao Senhor, uma noite de gratidão. Enquanto você levanta os teus braços, enquanto você ergue sua voz, se imagine voltando a Jesus, se imagine voltando até Ele e sendo grato por tudo que Ele é e sendo grato por tudo que Ele fez. Tudo que existe aqui, criado por esse Deus que o céu não pôde conter, não foi criado por mãos humanas, antes do tempo existir, sempre esteve aqui, inigualável é, quão maravilhosas são suas obras. Como você vai responder nessa noite? Como você vai responder a Ele nessa noite? Diante de todas as maravilhas que Ele fez, diante de tantos milagres que Ele fez nas nossas vidas. Você tem motivos para levantar as suas mãos. Tantos motivos para se alegrar. Grande é o nosso Deus.
tantos motivos nós temos para te louvar, Senhor, para levantar as nossas mãos, Senhor, e render graças ao Senhor. Pai, porque nós estamos vivos, Senhor, pelo ar que nós respiramos, Senhor, por podermos dormir e acordar sabendo que o Senhor é misericordioso, sabendo, Senhor, que a Tua graça nos basta, Senhor, e ela nos alcança, Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. O Senhor tem a Sua graça estendida para nós, Senhor. O Senhor tem a Sua poderosa mão, Senhor, nos livrando e nos livrando, Senhor. Nos livrando, Senhor, nos guardando, Senhor, nos protegendo de todo mal, Senhor, e nos dando a vida, Senhor, a Tua vida, Senhor, a vida Zoe, Pai. Teu sozo, Pai. Pai, a Tua vida com plenitude, Pai. Tudo o que nós precisamos, Pai, nós encontramos em Ti. A Tua presença é maior do que qualquer coisa, Pai. Em Ti nós encontramos, Pai, um socorro bem presente, Senhor. Pastos verdejantes, Pai, que o Senhor nos faz andar, nos leva, Senhor, a águas mais tranquilas, Senhor. Oh, Pai, Tu prepara, Senhor, uma mesa, Pai, um banquete, Senhor, diante dos nossos inimigos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque é com essas verdades, Senhor, que nós acordamos todos os dias, Senhor, sabendo que o Senhor é bom em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tamanhas maravilhas que o Senhor tem feito, Pai. Pai, mas obrigado, Senhor, porque maior é a Tua presença. Maior é termos um relacionamento contigo, Pai. E se porventura você chegou aqui nessa noite e você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer fazer isso, você quer ter um relacionamento mais intenso com Ele, levanta a sua mão. Todos salvos, amém? Porventura você está aí na internet assistindo e você quer aceitar Jesus, deixa nos comentários, nós vamos entrar em contato consigo. Mas se porventura você está aqui e você está a passar e enfrentar alguma circunstância, alguma enfermidade, nós queremos orar por você, porque o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim e em você. Mais alguém? Mais alguém a passar por alguma circunstância, mano? Amém? Se você é sarado e livre, erga suas mãos e comece a adorar o Senhor. Comece a render graças a Ele. Comece a entregar a sua vida a Ele. Comece a exaltar Ele, comece a entregar a sua vida, comece a dizer: Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque todos os dias da minha vida eu vou viver os Teus milagres. Eu vou viver com intensidade, Senhor, o Teu milagre, Senhor. Pai, todos os dias da minha vida eu vou ter um relacionamento contigo, Pai, intenso, Pai, dia após dia, Senhor, me prostrando, Senhor, aos Teus pés, Senhor, te dando honra e glória, Senhor, por todos os Teus feitos, Senhor, por todas as Tuas maravilhas, Senhor, por todos os Teus milagres, Pai, por todos os Teus sinais, maravilhas e prodígios, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos ao Senhor. Tantos motivos nós temos, Senhor, para Te louvar, Senhor. Tantos motivos nós temos para Te adorar, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Tantos motivos para louvar, tantos motivos para levantar as mãos, tantos motivos para celebrar. Grande é o nosso Deus.
pode estar aqui nessa noite e Deus falou bem forte ao meu coração que ainda existem pessoas que se encontram como os 9. E amado, não existe vergonha nenhuma nisso, porque eu já me encontrei com os 9. Eu já procurei o Senhor pelas bênçãos que Ele tinha. Eu já procurei o Senhor nas vezes que eu precisava e me afastava quando eu pensava que eu estava bem, voltava quando precisava, me afastava quando eu achava que já estava tudo bem. Mas amado, Deus não quer essa vida para mim, Deus não quer essa vida para você. E eu queria que você fosse sincero consigo mesmo. Deus já fez algum milagre na sua vida? Deus já fez alguma intervenção na sua vida? E se porventura você está aqui nessa noite e você está a pensar assim: Senhor, tantas coisas o Senhor fez, mas eu nunca voltei aos teus pés. Senhor, eu nunca fui tão intenso como eu deveria ser. Senhor, eu nunca fiz o máximo que eu pude para fazer valer aquilo que o Senhor fez na minha vida. Senhor, hoje eu me encontro como aqueles 9. Mas Deus te chama para mais perto nessa noite. Chegou o tempo de nós virarmos para trás e voltarmos os nossos olhos fixos para Cristo Jesus. E sabendo que tempo e fora de tempo é lá onde nós devemos estar, aos pés de Cristo Jesus, reconhecendo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, como o nosso provedor, como aquele que nos sustenta. Mas se porventura você é aquele que está aqui nessa noite e você olha para a sua própria vida e se vê como aqueles 9, Deus te chama mais para perto nessa noite. E com um passo de fé eu queria que você viesse aqui à frente, mano. Não como vergonha, mas como aqueles leprosos que ao caminho do sacerdote foram curados. O seu caminho até aqui também vai lhe salvar, vai lhe tirar desse lamaçal e dessa vida de não se sentir digno ou digna da presença do Senhor, de você achar que já está muito distante, para o Senhor não poder te enxergar mais e não te ver mais. Mas amado, a mão dele é gigante, a mão dele, o braço dele está estendido até onde você estiver, e não existe tempo importuno para o Senhor. 1 minuto para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser 1 segundo, amado. Todo tempo é um tempo propício para se reconciliar com Cristo Jesus. Ele não se atrasa, e Ele está aqui nessa noite, dizendo para você: eu ainda estou aqui, e eu sempre estarei aqui por você. E se você se encontra assim nessa noite, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos lhe abraçar. Isso vai ser cura para você. Ou se você estiver aí na internet a nos assistir, que aonde você esteja, que você possa desfrutar da plenitude do Senhor, que você possa ter um encontro genuíno com o Senhor, e que nós possamos cada dia mais termos encontros genuínos com o Senhor, daqueles que nós não consigamos ficar de pé, porque tamanha é a tua glória, tamanha é o teu poder sobre nossas vidas. Pai, nós queremos voltar, Senhor, ao primeiro amor, Senhor. Pai, daquele fogo, Senhor, que sempre ardeu em nossos corações, Senhor, daquela chama que nunca se apaga, Senhor. Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que possa se encontrar um propósito, Senhor, para que outras vidas, Senhor, sejam alcançadas, Senhor, através do Senhor em nossas vidas, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque nós não queremos reter, Senhor, apenas as coisas que o Senhor tem para nós, Pai. Nós não queremos ser acumuladores de milagres, Pai. Nós não queremos ser acumuladores de bênçãos celestiais, Pai.
Pai, mas nós queremos ser, Senhor, uma distribuidora, Senhor, das tuas bênçãos, Pai. Pai, nós queremos ser canais limpos, Senhor, para que os teus milagres, Senhor, o teu poder, Senhor, e o teu fluir, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor, possa alcançar nossas vidas, Senhor, e alcançar outras vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, Pai, mais uma vez nós entendemos, Senhor, que ter um relacionamento contigo, Pai, que a tua presença é muito maior, Senhor, do que fama, Senhor, do que dinheiro, do que prata, do que ouro, do que riquezas, do que cargos. Tua presença é muito maior e muito melhor, Senhor. Ela é que nos sustenta, ela é que nos garante uma vida de plenitude, Senhor, contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E nós rendemos graças, Senhor. E nós erguemos as nossas mãos, Senhor, nesta noite. E se você puder levantar as suas mãos nessa noite, faça isso. E louve ao Senhor. E celebre a Ele. Renda aos pés dele, nesses poucos minutos que nos restam, e seja grato a ele, e queira, dia após dia, ter um relacionamento mais íntimo com ele, para que todos os dias das nossas vidas sejam dias plenos, dias ensolarados com ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tantos motivos, Senhor, tantos motivos, Senhor, nós temos, Senhor, para te adorar.